Glória a Deus. Quem é de paz, receba a paz do Senhor Jesus. É uma honra poder servi-los nessa noite com a palavra de Deus. Todas as vezes que venho aqui, eu sinto profundamente o peso da responsabilidade, pois eu sei que esse altar é frequentado por grandes pregadores da palavra e vocês estão acostumados a ouvir mensagens de alto nível. Vocês têm um grande pastor, uma grande pastora. Então, para mim é sempre uma grande honra e também uma grande responsabilidade. Mas graças a Deus, eu já tive a alegria de estar aqui em algumas ocasiões. Posso dizer que eu já sou freguês. E isso se dá pela amizade, a aliança que eu posso dizer que tenho com o pastor Gion, com o pastor Stephanie. Eu estava aqui pensando, enquanto eu estava sentado, o nível que o pastor Gion exerce sobre a minha vida, mesmo à distância. Eu tenho um respeito, uma admiração, um carinho tão grande pelo pastor Gion e pela pastora Stephanie. E a gente não se fala assim todos os dias, não. Mas aonde eu vou, eu comento sobre o pastor Gion, sobre a pastora Stephanie. E é um casal que eu admito respeito. Vocês são tão privilegiados, vocês são tão abençoados em ter esse casal como pastores de vocês. E se isso é verdade, se vocês confirmam o que eu estou dizendo, vocês poderiam aplaudir bem forte ao Senhor Jesus pelos pastores dessa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque pastor João mora longe, né? Sou de São Paulo, senão ia estar aqui também com vocês. Deus abençoe, pastorzão. Muito obrigado, viu? Pastora, já falei, né, da última vez, que toda hora aparece um vídeo da pastora lá no TikTok. Eu acompanho, a pastora é pregadora. Você viu aí? Me colocou no estreito, viu, pastora? Que eu vou ministrar de José. Aí eu falei, vixe, e agora? Pastor Caio Lima, que Deus te abençoe, meu amigo. Tive a honra de conhecê-lo lá na Bahia. É um grande expositor da palavra. E é uma alegria vê-lo por aqui. Que Deus te abençoe, viu? Uma grande alegria, uma grande honra. Os demais, fica a minha palavra de gratidão, de respeito a todos vocês. Deus abençoe, tá bom? Vamos lá? Quem está com o coração desejoso para ouvir a palavra do Senhor aqui? Então pegue aí a sua Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. Vamos a Gênesis, capítulo de número 45. Gênesis, capítulo de número 45. Pastor João, o senhor tem 32 anos? É por isso que eu não quero ser pastor, viu? Você viu? Você acredita que eu também tenho 32, mano? Rapaz. Vocês cuidem bem do pastor, viu? Tô vendo. Rapaz, quando você falou 32 ali, eu achei... Olha, ó. Meu irmão, não é fácil pastorear, não. Tô brincando, o pastor Gion tá cara de novinho, pô. Tava 26 aí, no máximo. Versículo de número 1. Vamos lá? Gênesis capítulo 45, versículo de número 1. Então José não podia se conter diante de todos os que estavam com ele, e gritou:
saia daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Versículo 4. Disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E se achegaram a ele. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Amém? Glória a Deus. Tem uns vasos aqui comigo aqui. Vocês devem concordar comigo que a história de José é uma das histórias mais lindas, dentre tantas lindas histórias que a Bíblia tem a nos oferecer. O enredo é completo. É uma história de dores, de lágrimas, de traições, mas também é uma história de superação, de perdão e de dupla honra. A história de José é tão impactante que o livro de Gênesis dedica 13 capítulos completos para narrar com riqueza de detalhes a história desse vencedor, fazendo com que o nome de José seja o nome mais citado dentro do livro. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque no livro de Gênesis está registrado a história de ícones da humanidade. Por exemplo, Adão, o primeiro ser humano que pisou na face da terra. Não se esquecendo de Noé, ou dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Mas dentre todos esses nomes, o de José é o mais citado. E um ponto de partida importante para começarmos aqui nessa noite, é quando José tinha os seus 17 anos de idade. Nesse período, a sua vida virou de ponta cabeça. Tudo começou quando o texto diz que Jacó, o seu pai, amava a José mais do que a todos os outros filhos. E por causa desse amor, ele confeccionou uma vestimenta, uma capa, uma túnica. Túnica essa multicolorida. Quando José recebeu esse nobre presente, o clima ficou pesado. Os seus irmãos ficaram enraivecidos, ao ponto de não conseguirem falar com José pacificamente. Tudo isso por causa de uma roupa? Não. Mas pelo significado que ela transmitia. Porque uma túnica de várias cores era uma roupa típica de um nobre. Era uma roupa típica de um chefe de clã. Agora, se José recebe uma roupa dessa, significava que nas entrelinhas Jacó, seu pai, pretendia colocar José como seu sucessor, como o próximo líder de família. Isso deixou seus irmãos indignados, porque normalmente essa passagem de bastão era dada ao primogênito.
Só que José não era o primogênito. Pelo contrário, era quase o mais novo. O primogênito era Rúben. E a pergunta que ficava era: por que José e não Rúben? Por quê? Entenda. No papel, o primogênito era Rúben. Mas no coração de Jacó, o primogênito era José. Por quê? Jacó tinham seus motivos. Primeiro, José era filho da esposa que ele mais amou na vida. José era filho de Raquel. E ele amou tanto essa mulher, que ele trabalhou 14 longos anos da sua vida para conquistá-la. E passou assim, de tanto que ele amava. Só que assim como Sara, esposa de Abraão, e Rebeca, esposa de Isaac, Raquel também foi estéril. E isso afligia, porque a sua irmã, que era a primeira esposa, já tinha gerado filhos, e ela não gerava, até que um dia ela olha para Jacó e diz: dai-me filhos, senão eu morro. Até que um dia, na velhice de Jacó, Deus visita o ventre estéril de Raquel e lhe dá um filho. E o nome dele? José. Então José era o primogênito da esposa que ele mais amou. E também era o filho do milagre. Era o filho da visitação. Então no papel, Rúben. Mas no coração, é José. Então quando ele recebe uma túnica multicolorida, os irmãos entenderam. Ele vai ser o próximo líder. O clima ficou pesado, mas ainda assim controlado. Até que Deus resolve entrar na história. E enquanto Jacó deu uma túnica, Deus aparece e dá 2 sonhos. O segundo sonho, que tem o mesmo significado do primeiro, basicamente ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se prostrando diante dele. Sonho de governo. Quando ele conta o sonho, foi a gota d'água. A partir daqui, José deixa de ser irmão e se torna inimigo. Ele deixa de ser da família e se torna um estranho. Entenda, a casa de José não acreditou nos seus sonhos. Só que Deus não tira os sonhos de José, Deus tira José de dentro de casa. Isso aqui é... A casa de José não acreditou nos seus sonhos. Mas ao invés de Deus tirar os sonhos de José, Deus tira José de dentro de casa. A casa de José era boa para ele, pois ele era amado e privilegiado pelo seu pai. Mas às vezes, Deus precisa de nos tirar de lugares bons, porque o que Ele tem para nós não cabe onde a gente está agora. Existem situações e lugares que fizeram sentido por um tempo, te ajudou, te ensinou, te protegeu, mas agora você cresceu. E crescer, às vezes, significa sair de uma zona confortável. Sabe o pintinho? Ele precisa ficar dentro da casca do ovo por 21 dias. E nesse período de 21 dias, a casca do ovo o protege, o alimenta, o sustenta. Mas passado 21 dias, o pintinho precisa quebrar a casca. Porque a partir do período de 21 dias, se ele não quebrar a casca, aquilo que o protegia irá machucá-lo. Aquilo que o alimentava irá matá-lo. Então ele precisa escolher: ou eu fico na zona confortável e morro,
ou eu rompo a casca e cresço. Só que tem um problema aqui. Crente não cresce no conforto. Quem cresce no berço é bebê. Crente cresce no confronto. E se você fugir do confronto, você não vai fugir do fracasso. Sabe o que Deus faz? Deus cria uma zona de expulsão. Eu preciso arrancar José daqui. O que Deus faz? Eu vou arrancar. Olha para cá, porque agora começa uma trama. Quando Deus começa a agir nas entrelinhas, olha o que acontece. Um dia, os seus irmãos estavam apacentando ovelhas longe de casa. Jacó dá uma ordem: viaja e vai ver como estão os seus irmãos. E ele vai como? Com a túnica multicolorida, dizendo: você reparou que eu me arrumei? Ele viaja 1, 2, 3 dias, até que encontra os irmãos. Capítulo de número 37, versículo de número 19. Quando os irmãos o viram de longe, diz a Bíblia, que eles falaram entre si: eis que lá vem o sonhador. Versículo 20. Vamos matá-lo. Os irmãos dizendo, José vindo, vamos matá-lo, jogá-lo em uma dessas covas, e veremos o que será dos seus sonhos. Isso aqui é para quem está em espírito. Isso aqui é para quem está em espírito. Vamos matá-lo, jogá-lo em uma dessas covas, e veremos o que será dos seus. E veremos o que será dos seus. Mas quem disse que os sonhos eram de José? Sabe qual é a prova que o sonho não era de José? Quando ele chegou, diz a Bíblia, arrancaram a túnica de várias cores e o jogaram no poço. E eu te pergunto, quem é que deu a túnica? Jacó. Mas quem é que deu o sonho? Quem é que deu a túnica? Quem é que deu o sonho? Aquilo que o homem deu pode ser tirado, mas aquilo que Deus deu permanecerá do seu lado até o final. Só porque eu vi algumas mãos levantadas, eu vou liberar a palavra. Arrancaram a túnica, mas não arrancaram o sonho. Arrancaram o que ele tinha por fora, mas não arrancaram o que ele tinha por dentro. E eu libero uma palavra pesada. Podem arrancar o teu nome, teu Instagram, a tua moral, mas ninguém vai arrancar os sonhos, o projeto e a presença que você carrega. Vocês estão comigo? Então é agora. Jogaram José no poço. Olha o versículo 24. E o tomando, o lançaram na cisterna que estava vazia e sem água. Eu não gosto de pregar sozinho. Repita comigo: vazia e sem água. Por que a Bíblia está falando isso aqui? Sabe por quê? Porque não era comum. O normal seria estar cheia. Por quê? Porque era uma cisterna. Ela captava a água da chuva, deixava guardada para os pastores da região usufruírem. Só que quando a Bíblia diz que a cova, a cisterna, estava seca, significa que há muito tempo não chovia. E eu pergunto: quem é que manda no céu? Quem é que manda nas nuvens? Quem manda a chuva na estação certa? Sabe o que é isso? Deus sabia que José seria jogado no poço. Então Deus tranca o céu para não chover, para que quando ele fosse jogado no poço, não morresse afogado. Porque nada pega Deus de surpresa. Eu estou falando que é para quem está em espírito. Enquanto os irmãos estavam vindo com a farinha, Deus já estava com o bolo pronto. Porque antes da provação chegar, Deus já liberou escape e livramento para a tua vida.
Você recebe? Então levante as mãos assim, levante as mãos. Existem livramentos invisíveis. A mão de Deus está nos bastidores, te livrando de coisa que você nem sabe que está acontecendo. Só porque o irmão se colocou de pé aqui eu vou falar. Aí você está olhando para o céu e está dizendo: mas por que não chove? Por que o céu está de bronze? A terra está seca, está dando tudo errado. E Deus está dizendo: agradeça, porque até na sequidão eu estou te livrando e cuidando de você. Você sabe o que eu lembro? Quando o dilúvio veio, e a Bíblia diz: Deus fechou a porta da arca. Eu sei que todo mundo prega um Deus de porta aberta, mas Deus também é um Deus de porta fechada. E por que é que Deus fechou a porta da arca? Porque se tivesse aberta, a água entraria nela. Então prefira porta fechada e você vivo, do que porta aberta e você morto. Você está comigo não? Eu estou dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Agradeça. Mas se o poço tem uma função boa, se o poço, eu sei que ninguém quer estar no poço, mas se o poço tem uma vantagem, eu descobri. Pergunta: qual? Só se vocês falar com carinho. Qual? Só dá para olhar em uma direção. Será que eles pegam de primeira isso aqui? Se no poço você só consegue olhar para o alto, eu te pergunto: o que é que tem lá no alto? Sol, lua e estrelas. E o que é que José sonhou? Sol, lua e estrelas. Eita, tamparam a frente, tamparam atrás, tamparam dos lados, só esqueceram de tampar o lado de cima. E enquanto José olhava para o alto, era o céu dizendo: está no poço, mas o sonho ainda está vivo. Nós vai chegar lá, hein? Se vocês não der pelo menos uma estrelinha agora. Aí aparece o que a pastora pregou: vem uma caravana de ismaelita e José é vendido como um escravo. Sabe o que é engraçado? Ele foi vendido como escravo a preço de escravo. 20 moedas de prata. Aí Deus falou comigo: o preço que te deram não é o valor que você carrega. Só uma irmã aqui. Escravo é escravo, sonhador é sonhador. E se eu soubesse cantar, a música de hoje seria: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Levante a mão. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Hoje Ele está aqui para te levantar. Eita! Aleluia! Fala alguma coisa. Pastor Caio Lima, você está comigo na mensagem? Pastor João, o senhor está comigo na mensagem? Está comigo na mensagem, pastora? Quando eu li isso daqui, a primeira vez a minha cabeça explodiu. O Espírito Santo falou tão poderoso comigo que eu não consigo largar essa palavra. Você está em espírito para ouvir? Eu te aconselho, se for levar alguma coisa, leva essa. José não foi vendido como escravo? Aí você lembra da túnica multicolorida? Os irmãos pegaram ela, mancharam ela com sangue de um animal e levaram para Jacó.
Jacó olha a túnica, olha o sangue nela, olha o sangue, olha a túnica e olha o sangue, e ele deduz: José morreu. Uma fera deve ter devorado ele. José está morto. E Deus bradou: continue vivo, ainda que todo mundo acredite que você morreu. Só 11. Posso falar? Não permita que a mentira dos inimigos se torne uma verdade na sua vida, porque Deus é especialista em manter vivo quem já era dado como morto. Eita, e se tiver pelo menos 5 comigo aqui, está no poço, vendido como escravo, foi para o Egito, mas não morreu. Daniel foi jogado na cova dos leões, todo mundo vai morrer. Deus disse: não, vai continuar vivo. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha de fogo, todo mundo vai morrer. Deus disse: não, vai continuar vivo. Jonas foi jogado no mar, o peixe engoliu, todo mundo já morreu. Deus disse: não, vai continuar vivo. Elias correu para o deserto, pediu a morte, todo mundo morreu. Deus disse: não, vai continuar vivo. As mulheres foram no túmulo, no domingo de manhã, morreu. O anjo aparece e diz: porque procura dentre os mortos aquele que está. Você recebe? O velório acabou de ser cancelado. Só a irmã aqui se colocou de pé. O velório acabou de ser cancelado. O coveiro foi mandado embora. O dono da vida chegou e diz: não acabou. Não acabou. Não acabou. Só quem está vivo dá pelo menos 10 segundos de glória a Deus sem parar. Só quem está vivo. Eita, Deus está, meu corpo está tremendo aqui. Teu ministério não morreu. O teu casamento não morreu. A tua família não morreu. O teu projeto não morreu. A tua empresa não morreu. Recebe vida, José. Não acabou. E ele vai para o Egito. Pensa comigo. Longe dos pais, em uma língua que ele não falava, 17 anos de idade, com o pior de tudo, escravo, sem direito à sua própria vida. Mas ele estava exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse. Agora escuta, lá no Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar. E ele permanece lá por volta de 10 anos. E a Bíblia dá um detalhe: e Deus era com José. Sabe o que acontece? Ele começa a crescer, até que ele se torna mordomo. Ou seja, esse homem Potifar tinha várias posses.
Quando José se torna mordomo, ele se torna administrador. Todas as fazendas, bens, dinheiro, passava pela mão de José. Só que a Bíblia dá 2 detalhes sobre José. Pergunta, quais? Não, só se vocês falarem com carinho. Quais? A Bíblia diz que José era bonito e forte. Pastor Gion, bonito e forte. Não apareceu ninguém. Só que quando ele se torna mordomo, ele começa a ganhar dinheiro. Aí ficou bonito, forte, com dinheiro. Aí melhorou. Só que aí o pior acontece. Quando a Bíblia diz, ele era bonito, forte, a Bíblia diz bonito e forte. Há quem diz que ele treinava lá na Smart Fit, perto das pirâmides. Era mistura de Schwarzenegger com Tom Cruise. Ele passava as egípcias. É dessa marca e modelo que eu quero. Só que aí o pior acontece. O quê? A mulher de Potifar coloca os olhos em José. E diz, deita comigo. E o engraçado é que ela falava isso todos os dias. É o texto. Todos os dias. Deita comigo. Deita comigo. Eu acho que ela acordava, mandava mensagem no MSN. O MSN é da época dos faraós, né? Alguém aqui já usou o MSN? Aí é 30 a mais, hein? Deixa quieto isso aí, né? Já usou também, pastor? No MSN na época? Eu acho que ela mandava mensagem no MSN. Oi, Joseph. Tudo bem? Tudo bem, senhora. Aí eu fiquei pensando, qual que é a cantada que essa mulher usava para tentar derrubar José? Aí, oi, Joseph. Oi, senhora. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu fiquei pensando, eu encontrei uma. Eu acho que ela falava no MSN. José, vence meu Egito e deixa eu ser tua praga. Eu acho que José respondia, senhora, com todo respeito, mas eu não vou para a cama com quem eu não fui para o altar. Posso falar uma coisa aqui? Só os irmãos, eu sei que o glória diminui agora, mas José aprendeu algo que poucos aprenderam: o poder da renúncia. Eu postei até um vídeo falando sobre isso essa semana. Eu descobri que existem 3 palavras muito difíceis de ser pronunciadas. E eu até anoto, porque toda vez eu esqueço, porque é difícil mesmo. E eu vou logo avisando, a primeira é facinha, a segunda é mais ou menos, a terceira só os campeões falam. Se você falar, eu digo que você é brabo mesmo. A primeira, inconstitucionalissimamente. Essa é a mais fácil, viu? Inconstitucionalissimamente, a média. Esternocleidomastoideo. Deve ser algum nome de Satanás por aí. A primeira, como é que é? Inconstitucionalissimamente. A segunda, esternocleidomastoide. Mas a terceira, essa é difícil. Não. E eu posso falar? Evangelho é mais não do que sim. Eu sei que o glória diminui, mas Evangelho é mais não do que sim. Foi Jesus quem disse: aquele que quiser vir após mim, diga não a si mesmo, jogue a cruz e siga-me. Ei, posso falar? Deus não honra conquistas, Deus honra renúncias. Diante de Deus você não é reconhecido pelo que você tem, mas pelo que você abriu mão. Porque você é do tamanho da sua renúncia. Essa é a primeira vez que eu peço. É a primeira vez. Olha para quem está perto de você. Olha para ele, olha para ela e diga assim, ó: se você disser não para a terra, fala, se você tiver coragem de dizer não para a terra, o céu vai dizer sim para você. Meu Deus! Quem acredita nisso? Aí teve um dia que ficou ela e José sozinhos.
É hoje, José. É hoje. A Bíblia diz que ela agarrou José e o homem escapou igual sabonete. A unção do sabonete. Escapou. José fugiu. Deixa eu ver se vocês ouviram. José. Eu falei que eu não sei pregar sozinho. José. Ele fugiu primeiro, porque ele era homem, irmão. Eu não sei se você sabe, hormônio não se converte. Tem gente que diz que tem hormônio que é até endemoniado. Qual que é teu nome? Testosterona. Eu lembro de Martinho Lutero. Martinho Lutero disse: quando eu descer as águas, o velho homem vai morrer. Aí ele desceu as águas e disse: eu descobri que o miserável sabe nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. José fugiu, porque é melhor ser um cachorro vivo do que um herói caído. Oh, peraí, meu irmão, eu vou melhor. José fugiu, porque é melhor. Balacachô que me dá. Ei, foge, escapa por tua vida. Deus me trouxe de São Paulo para dizer: quebra o chip, bloqueia no Instagram, muda de academia, mas não troca o que eu te dei por 5 minutos. Foge. Eu vou falar: homem não é quem fica, homem é quem foge. Mas sabe qual é o preço de ser fiel? É isso que ninguém está disposto a falar. Ele vai parar na cadeia, porque a mulher que o assediou o acusou de assédio. E aí quando o Potifar chega, ou o Boitifar, o que foi, meu amor? Esse judeu que você trouxe, esse homem que você trouxe, esse hebreu, ele me assediou. Sabe o que acontece? José vai parar na cadeia. Ah, irmão, ele escolheu a condenação ao invés do prazer. E é engraçado porque não tinha câmera. O quarto estava fechado, ninguém ia ver. Só que ele sabia: Deus está vendo tudo. Eu vou para a cadeia, mas eu não deixo de ir para o céu. Mas eu vou, se você não der glória a Deus agora, se você não der glória a Deus agora, só que no capítulo 39, versículo de número 21, quando José cai na cadeia, versículo 21, e Deus estava com José. Não. Eu vou falar de novo. E Deus estava com José. Meu Deus. Eu vou falar de... E Deus estava com... Por quê? Porque Deus não remove o sofrimento de José, mas permanece com ele no meio do sofrimento. Porque ninguém vai trancar Deus do lado de fora da tua vida. Eu profetizo. Eita, levante a mão. Os vales, os traumas, as situações que a vida te levou, não será capaz de arrancar a presença de Deus de dentro. Você pode me ajudar? Olha para quem está perto de você como profeta. Se você está cheio de unção, está debaixo de uma nuvem, olha para ele e diga assim: ó, eu não sei o que te trouxe aqui. Eu não sei as feridas que você carrega. Eu não sei o que aprontaram com você. Mas uma coisa eu sei: se Deus ainda está do seu lado, você não perdeu nada, José.
Eita, eu estou começando a sentir uma graça aqui. É agora que o jogo começa a virar. Dentro da cadeia. Para mim, essa aqui é uma parte maravilhosa. Dentro da cadeia, ele conhece dois homens: o copeiro e o padeiro de Faraó. Nunca mais se esqueça do que a gente vai começar a falar aqui agora, hein? Ele conhece o copeiro e o padeiro de Faraó, ou seja, homens importantes. E José cuidava dos prisioneiros, até que um dia o copeiro e o padeiro sonham. E José o interpreta. Olha para cá. Ele olha para o padeiro e diz assim, ó: pelo teu sonho, a interpretação é a seguinte: daqui 3 dias você vai de arrasta, vai morrer. Aí ele olha para o copeiro e diz: daqui 3 dias você será restituído ao cargo, você vai voltar para perto de Faraó. Padeiro, 3 dias morre. Copeiro, daqui 3 dias você vai ser restituído. Aí ele olha para o copeiro. É aqui, ó. Ele olha para o copeiro e faz o que eu, você faria. Ele diz assim: posso só te pedir uma coisa? Claro. Daqui 3 dias, quando você voltar, lembra de mim. Conta a minha história para Faraó. Fala para ele que eu fui preso injustamente, que eu não merecia estar aqui. Ele olha e fala: é claro, Zeca, é claro, daqui 3 dias você vai ver. Eu não vou esquecer do que você fez por mim. Passaram-se 3 dias. Ele sai da cadeia e volta para o trono lá de Faraó. Mas a Bíblia diz: e o copeiro se esqueceu de José. E Deus bradou no meu coração: não foi só o copeiro que se esqueceu, foi eu que não permiti que José entrasse no lugar errado. Porque se José fosse lembrado no tempo que ele queria, ele seria padeiro. Porque o padeiro morreu e a vaga ficou livre. No tempo do homem, padeiro. Mas se esperasse o tempo de Deus, governado. Só porque o irmão se colocou de pé lá atrás, eu vou falar: é melhor esperar pelo tempo de Deus do que pela bondade das pessoas. Porque os lugares que nós entraremos pela influência da mão dos homens não vai se comparar com os lugares que nós entraremos pela influência da mão. Se você não der o maior glória a Deus aqui agora, bate na mão de pelo menos 3 e diga: Deus não está demorando, Deus está caprichando. Eita! Aleluia! Vocês estão comigo, obreiros? Vocês estão comigo? Então eu posso liberar uma pérola. Eu encontrei 2 homens dizendo: lembra de mim. O primeiro, José olhando para o copeiro: lembra de mim quando voltar para Faraó. O segundo, o ladrão na cruz olhando para Jesus: lembra de mim quando entrares no teu reino. Só que quando José olha para o homem e diz: lembra de mim, demorou 2 anos para o homem lembrar. Mas quando o ladrão na cruz olhou para Jesus e disse: lembra de mim, Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estará comigo. Vai adorar ou vai ficar olhando para mim?
Fala alguma coisa. E eu encerro aqui, ó. Não, mais 5 minutos, né? Porque esse negócio de eu encerro aqui, esse negócio de pregador, sabe que é furada, né? Mas 2 anos preso, até que Faraó sonhou. Sabe o que é engraçado? Gênesis 27. Jacó sonhou. 28, né? Gênesis 37. José sonhou. Gênesis 39. O copeiro sonhou. O padeiro sonhou. Gênesis 42. Faraó sonhou. Todo mundo sonhou, menos os irmãos de José. Porque quem vive para matar sonhos não consegue sonhar o que Deus preparou. Agora, basicamente eu resumo aqui. José interpreta, mostra um modelo de governo. Faraó olha e diz: eu não conheço ninguém com uma sabedoria como essa. A partir de hoje você será como filho. Receba uma veste nova, um anel e um novo nome, Zafenate Paneia, e você será governador do Egito. Aí você sabe que eram 7 anos de vaca gorda e depois 7 anos de vaca magra, né? Conta. 13 anos como escravo, depois se torna governador. 7 anos de vaca gorda, mais ou menos 2 anos de vaca magra, até que a vaca magra bate lá na porta dos irmãos. Passaram-se quase 22 anos. Mas a fome chega. Dor de barriga não dá só uma vez. Só o Egito tinha comida. E Jacó dá uma ordem: vai lá no Egito comprar comida. E quem era o dono da comida? A Bíblia diz que quando os irmãos chegaram, essa cena eu queria estar lá. A Bíblia diz que se prostraram diante de José. E a Bíblia diz: e José lembrou-se do sonho. Só que é engraçado porque José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Porque quem tem sonho muda, quem não tem, continua do mesmo jeito, irmão. Só que aqui entra 2 coisas e eu encerro. A primeira: quando José reconhece os irmãos, eu te falo, nunca mais se esqueça do que eu vou falar. Ele reconhece, só que a Bíblia diz que ele falava asperamente. O texto usa essa expressão: e José falava asperamente. Essa palavra asperamente parece a mesma quando ele recebeu a túnica lá no passado. E a Bíblia diz: e os irmãos não falavam com José pacificamente. Sabe o que isso significa? José colocou uma máscara e agiu de forma truculenta com os irmãos, exatamente da mesma forma que os irmãos agiram com ele no passado. Por quê? Porque ainda tinha uma ferida aqui dentro. Só que Deus bradou algo no meu coração e nunca mais se esqueça: não permita que a maldade que fizeram contra você transforme você em uma pessoa que você não é. Vou melhorar. Não permita que as aflições dessa vida transforme você em uma pessoa amarga, ressentida, vingativa, carrancuda, carregadora de mágoas. Mas Sidney, você não tem noção do que fizeram comigo. Você não sabe a traição. Você não tem noção da rasteira que eu tomei. Você não sabe o que o amigo que eu confiava fez. Você não sabe o que minha família proporcionou. Mas por causa de um ou de alguns, todos os outros vão pagar o pato. Porque eu não sei se você sabe, mas pessoas feridas ferem. É por isso que você precisa ser restaurado. Porque pessoas restauradas restauram.
Eu vou liberar uma palavra aqui. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra a sua vida revelará o nível de maturidade e de cura que você carrega. Eu libero essa palavra debaixo de autoridade. Você pode ser ferido, machucado, esquecido, traído, abandonado, mas na sua vida você não vai carregar veneno, você vai carregar pão, José. Aí um dia, e aqui é o que a gente leu, aí chegou o dia, José disse: eu preciso superar. E eu vou falar, superar não é esquecer, porque Deus não trabalha com amnésia. Se esquecer não é deixar de lembrar, é não permitir que o seu passado controle o seu presente, para que o seu presente não comprometa o seu destino. Você precisa superar. Tem um dia que está ele, José e os seus irmãos, e os irmãos não sabiam que José era José. Para eles é Zafenate-Paneia, governador do Egito. Aí José fala assim, ó, sai todo mundo da sala. E ficou só José e os irmãos. A gente leu. E a Bíblia diz que ele gritou, mas ele gritou tão alto que a casa de Faraó ouviu. E ele chorou. Ah, tem que botar para fora. Ele chorou. Ele olha para os irmãos e diz: eu sou José. Não, o glória vai aumentar quando você entender. Você pode gritar isso aqui em alto, claro, em bom som. Diga: eu sou José. Não, mais forte: eu sou José. Mas eu já disse que lá no Egito ele tinha um novo nome, né? Zafenate-Paneia. E quem é Zafenate-Paneia? Governador dos povos. Quem é Zafenate-Paneia? O segundo homem mais rico da terra. Quem é Zafenate-Paneia? Aqueles que se prostram quando vê. Para o mundo é o cara, para o mundo é o brabo, mas e para os irmãos? Eu sou José, segundo o homem mais rico da terra, mas eu não esqueço que sou José. Todo mundo se prostra quando me vê, mas eu não deixo de ser José. Zafenate-Paneia, mas eu não largo mão de ser José. Porque tem pessoa que não pode trocar de carro, que esquece que é José. Tem pessoa que não pode ganhar dinheiro, que esquece que é José. Tem pessoa que não pode subir na vida, que esquece que é José. Só que eu profetizo: a fama, o dinheiro, os aplausos não vão mudar quem você é. Você é José. Se põe de pé, por favor. Se põe de pé, por favor. Segura na mão, é a primeira vez que eu peço. Segura na mão de quem está perto de você, e você vai liberar essa palavra. Dê a sua mão aqui, pastor Gion, porque eu vou ser profeta aqui nessa noite. Eu sei quando eu sou pregador, mas eu também sei quando eu sou profeta. Segura na mão dele aí, olha para ele, olha para ela e diga assim, ó: está vindo um tempo novo sobre a tua vida. Mais forte: está vindo um tempo novo sobre a tua vida. Mas quando esse tempo chegar, não esqueça que você é José. Papai. Só sabe para onde vai quem se lembra de onde veio. Você ainda lembra? Meu Deus. Quem pode aumentar o volume da adoração? Quebra o vaso, deixa o perfume. Quem veio adorar? Meu Deus. Papai, fale línguas. Fale línguas. Eu vou dar 30 segundos para você adorar. Meu Deus acabou de falar comigo em 30 segundos.
Eu vou passar no meio do povo. Meu Deus. 29, 28, 27, 26, 25. Tá passando uma labareda de fogo aqui. Já esqueceu que você é José? Esqueceu até como é que adora? 19, 18, 17, 16. Eu estou sentindo cheiro de línguas estranhas. Eu estou sentindo cheiro de batismo com o Espírito Santo. 12, 11, 10, 9. O Espírito Santo vai reger um coral de línguas estranhas. 5, 4, 3. Recebe a glória que passa. E Espírito, Espírito, que desce como fogo. Enche-me de novo, Espírito, Espírito. Elevaca, toca, papai. Desce como vem, Senhor, me enche-me de novo. Eu vou contar até 3 aqui. Eu não costumo fazer isso todo culto, mas Deus falou para mim aqui. Eu vou contar até 3 e no 3 você vai procurar a pessoa que Deus colocar no seu coração, na medida do possível, porque eu sei que a igreja está cheia. E você vai dar um abraço nessa pessoa. De preferência que seja homem abraçando homem, mulheres abraçando mulheres. A não ser que seja sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe, ou um amigo que você tem intimidade. A não ser que seja um recado que Deus está mandando você entregar também. Sidney, eu vou abraçar e vou fazer o quê? Se for para orar, você vai orar. Se for para chorar, você vai chorar. Se for para entregar o que Deus está mandando, você vai entregar. Se for para pedir perdão, você vai pedir. Se for para liberar perdão, você vai liberar. Mas alguma coisa você vai ter que fazer. E Deus falou comigo que no poder do abraço, depressão vai cair por terra. Crise de ansiedade vai cair por terra. Síndrome do pânico vai cair por terra. No poder do abraço, demônio vai bater em retirada. Jesus vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. No poder do abraço, eita, quem está caído vai levantar. E Jesus vai devolver o que você perdeu. Eu digo, o Espírito Santo está passeando aqui. Eita, olha que coisa linda, Jesus. Cadê os vasos que se apresentam nesse comando de mistério? Eu digo 2. Se prepara para ser usado aí agora. Eu digo 3. Dá um abraço de quem Deus manda aí. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois não é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até
céu. Oh, já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Só quem pode, só quem pode. E não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Recebe cura na tua alma. Recebe cura na alma. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Levante as duas mãos e diga aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Levante as mãos, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me. E aquilo que parecia impossível, cante. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Levante as duas mãos lá no terceiro andar e declare: usa-me, cante, cante. Usa-me, sou o teu milagre. Vai, casa da promessa, eu quero te servir. E usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi.